Amados irmãos, amadas irmãs, estamos iniciando mais um momento de reflexão nesta noite, onde a bondade de Deus nos oferece a oportunidade de continuarmos aprendendo, revisando nossas atitudes, nos colocando na linha e nos reconduz à perfeição, à plenitude. Que a assistência dos bons espíritos nos chegue na forma de discernimento, de compreensão, nos trazendo a lucidez necessária à compreensão do que aqui nos for passado. Que eu, enquanto aprendiz e comissionado pela misericórdia divina com essa oportunidade de diálogo entre nós, possa trazer com sabedoria, com lucidez, o que nos compete nesse momento, trazer em forma de luzes da misericórdia divina. O entendimento de hoje será sobre o que Jesus nos disse: pedi e obtereis. Vamos tratar da qualidade da prece, da eficácia da prece, da ação da prece pelos mortos, de como orar, por que orar e a aventura que resulta de uma prece bem elaborada, baseada no amor do Cristo. Assim, iniciamos nesse momento as atividades voltadas para o projeto Esperança, do Luz e Harmonia. Que a paz esteja conosco e sejamos nós capazes de vivenciar esse momento com proveito em nosso benefício, dos que em nosso entorno comungam conosco dessa oportunidade. Paz a todos. Amados irmãos, a prece é tão importante que o próprio Cristo nos deu a lembrança de como proceder nas nossas necessidades, nos nossos momentos de aflição, de dúvida, de inquietações. Ele próprio, em um belo momento de sabedoria demonstrada através de seus atos, ele lá no Monte das Oliveiras orou. Nos mostrou que naquele momento era um momento decisivo na sua vida de encarnado. Poderia ali naquele momento estar decidindo sua missão, o bem cumprir ou deixava alguma coisa para trás para outra oportunidade. A preparação dele é tão bela nesse momento que antes de subir ao Monte das Oliveiras para orar, ele convida 3 irmãos, Pedro, João e Tiago, para acompanhá-lo. E pede que orem por ele, enquanto ele ora. É belo essa passagem, é belo esse momento. Ele ali demonstra que esse pedir e obtereis não é do jeito que a gente pensa, porque ele próprio pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Não é que ele estivesse refutando aquele momento de vida, mas ele nos dava um exemplo que quando a situação nos magoa, fere ou aflige, esse pedir a Deus, nós outros, não ele, mas nós outros que não sabemos o que é certo e faz parte do nosso projeto de vida, ele sabia o que cabia a ele, mas ele quis nos mostrar que cabe a nós pedir para evitar aquela prova, se possível. Mas se não, que cumpra-se em nós segundo a vontade divina. Foi o que ele fez. E ele demonstrou como seria. Mas em outros momentos, por exemplo, quando ele estava querendo nos ensinar como orar, logo no princípio dos seus compromissos missionários, ele nos diz: não façais como os hipócritas, nem como os fariseus. Isso é, quando formos orar, pediu ele que nós orássemos no silêncio do nosso coração, que nos recolhêssemos ao nosso quarto
e que em prece falássemos com Deus das nossas necessidades. E o Pai, segundo ele, que está nos céus, nos ouviria no silêncio das nossas preces e, na medida da nossa necessidade, nos atenderia. Pois bem, quando ele diz, não façais como os hipócritas, isso é, não sejamos fingidos, não peguemos as nossas palavras e as nossas dores, as nossas mazelas e transformemos isso em uma prece, fingindo uma dor que é menor do que a que nós queremos que ela se perceba, nem que nossos clamores seja para que os outros percebam que nós oramos e estamos em comunhão com Deus. Ora, isso é tão perigoso que a gente nem percebe. Quando ele cita os hipócritas e os fariseus, pelo hábito que eles tinham de ir para as praças, para as esquinas onde passava muita gente, elevar os braços e gritar a Deus, dizendo das suas qualidades, dizendo das suas necessidades, dizendo das suas ações perante os homens e dos seus merecimentos, segundo eles, para que pudessem ser atendidos. E davam glórias e graças a Deus, porque eram isso ou eram aquilo, tinham essa ou aquela condição, e debitavam isso a Deus. Era uma maneira de se afirmarem perante seus pares, dando a entender que eles eram abençoados. Por isso Jesus disse que não é isso que devemos fazer, que a oração não é para isto. E aí Jesus, quando nos aconselha a orar em silêncio, ele provoca em nós uma reflexão. Que esse orar em silêncio, não é preciso que os outros saibam que nós estamos orando, nem que estamos sofrendo, nem que estamos aflitos, mas que os outros percebam em nós uma confiança em Deus, uma firmeza de propósito, um esforço de atingir objetivos, mesmo quando parece que nós estamos malhando em ferro frio ou caminhando por caminhos que não chegam a lugar nenhum. Mas a nossa paz, o nosso caminhar, a nossa perseverança, a nossa persistência no caminhar, não demonstra só aos outros essa confiança em Deus, mas demonstra a todos aqueles que agem em nome de Deus, que nós estamos nos esforçando para atingir nossos objetivos. E aí, isso pesa a nosso favor. Mas Jesus também, em um determinado momento, ele nos diz que quando estivermos orando a Deus, que façamos algumas correlações. E esse ele nos ensina no Pai Nosso. Ele nos ensina naquele momento de oração, um modelo de oração, mas que contém todas as regras necessárias a uma boa oração. E ele ensina isso no Pai Nosso. Uma das condições que a gente normalmente não condiciona quando fazemos nossas preces é o nosso petitório, o nosso pedido à vontade divina, às leis divinas. Quando ele diz assim, seja feita a vossa vontade, é que nós ao pedirmos, saibamos pedir, peçamos com sabedoria, mas sujeitemos o atender dessa prece à permissão divina. E não imponhamos e não insistamos em sermos beneficiados sem que Deus concorde com o nosso pedido. Isso é, sem que estejamos de acordo com as leis divinas que nos permite o receber desse atendimento às nossas preces. Então, nesse Pai Nosso, ele diz uma coisa bela: perdoar aos nossos inimigos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é, que eu perdoe aos nossos inimigos em todas as situações e que Deus me perdoe assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Eu não entendo desse jeito. Eu quero que Ele me perdoe
e eu continue cobrando dos outros sem ter feito uma correlação de que eu estou nesse planeta, nesse mundo, nesse momento de vida, nessa encarnação, para ser um aprendiz da convivência fraterna, não um juiz sobre os outros. Porque se eu for um juiz sobre os outros, eu vou perceber que em vários momentos Jesus nos trouxe essa ideia de que eu não poderia pedir, receber e não conceder o mesmo benefício ao outro. Eu quero para mim, mas não para o outro. Eu peço para mim e é bom que eu peça, mas não é bom que eu peça pelo outro. E se o outro me pede, eu não tenho a mesma indulgência, a mesma empatia que Deus para comigo. Eu quero que o outro me pague. Sou duro, sou firme na cobrança, mas não sou caridoso, nem misericordioso para com o outro. Mas quero que Deus me conceda graças, sem que dê graças ao outro. Então, quando Jesus diz perdoar nossas ofensas, assim como perdoamos os outros, ele nos ensina que nossa oração tem que ter esse ponto de apoio. Eu estou sendo indulgente, paciente, tolerante, respeitoso com os outros em suas dores ou em suas ofensas a mim. E que é justo, e ele mostra que para ser justo o atender de minha prece, é que eu esteja fazendo aos outros aquilo que eu quero que Deus faça por mim, ou que os espíritos superiores façam por mim. Ele condiciona isso não para que seja uma troca, mas que eu entenda que essa lei divina me agracia à medida que eu agracio os outros. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele nos mostra que eu não sou juiz. Eu vou repetir isso muitas vezes, para que a gente entenda que não adianta eu estar pedindo benécias, não adianta eu estar pedindo que minhas preces sejam atendidas, minhas dores sejam minimizadas, que a paz me chegue, que a fartura não me abandone, que minhas necessidades sejam supridas, se aos outros eu peso minha mão, eu exijo deles que cumpram certos rituais, certas fórmulas, para que sejam atendidos. Às vezes, nem dou atenção, sou indiferente à sua dor, ao seu clamor, e até seu pedido de desculpa, seu pedido de perdão, eu fecho meu coração, travo minhas decisões e peso sobre esses outros a minha mão. Mas na hora que chega a minha vez de pedir, eu me julgo no direito de pedir e Deus na obrigação de me servir. Veja como Jesus é sábio quando nos coloca para perdoar a quem nos está ofendendo, quem está nos perturbando, e condicionar isso à minha mudança de atitude com relação ao mundo e às pessoas que andam nesse mundo e comigo convivem. Ele não quer que eu julgue os outros, mas também não quer que eu exponha meus feitos. Quando ele cita o fariseu na sinagoga, é porque eles abriam os braços em plena oração e no momento que os outros estavam a observar e clamavam: Senhor, eu sou bom, justo e bondoso, tenho feito coisas maravilhosas em benefício dos outros, tenho agido em benefício destes e por isso mereço a vossa graça. Sou agradecido a ti porque tu me deste isso, me deste aquilo. E aquilo ali muitas vezes era hipocrisia, era um se mostrar, era um clamar hipócrita, era um mostrar aos outros uma coisa que Deus não faz.
acepção de pessoas. Não é pelo que eu digo que faço, mas pelo que eu faço de fato e às vezes pelo que eu nem falo que faço. E por isso eu digo, na maioria das vezes somos bons e não sabemos. E muitos que se dizem bons, de fato não são. E quando eu vou pedir, quando eu vou entrar em comunhão com Deus, o que levo em conta não é o que eu digo que faço, nem o que eu digo que careço, mas aquilo que para a minha encarnação é necessário. E eu peço com sabedoria. Nós temos uma passagem belíssima no Velho Testamento, que é Salomão, tendo a oportunidade de comungando com Deus, e Deus querendo servir a ele, e dando demonstração de que somava com ele no seu projeto, da construção do templo, da condução das suas pessoas e das pessoas que estavam com ele, do seu povo. Ele escuta: peça, que o que vós pedires eu vos darei. Salomão pediu com sabedoria. Ele não pediu bens, ele não pediu saúde, ele não pediu força, ele não pediu coragem, ele não pediu vitória sobre povos e sobre inimigos. Ele pediu sabedoria para melhor governar e atender às demandas do seu povo. E a sabedoria que ele se referia era a compreensão das necessidades e a sabedoria de dar o necessário quando necessário, evitando ser injusto e nem sendo um mau governante. Ele não pediu para ele benefícios, mas a capacidade nele de beneficiar os outros que estavam ou estariam sob sua gerência. E a gente não percebe que a grande sabedoria de Salomão não era as suas tiradas inteligentes, não eram suas ações inteligentes, era sua comunhão com Deus e sua submissão e respeito às leis divinas. Era a busca de compreender como melhor servir enquanto instrumento de Deus. Então Jesus nos mostra isso. Nós queremos orar a Deus, e Jesus diz que as nossas orações não sejam longas, não sejam rebuscadas, não use de palavras difíceis, não use de... E aí eu não estou julgando a ninguém, nem me referindo a grupos nenhum especificamente. Não que falemos em línguas que eu não entendo e que os outros também não entendem. Mas eu quero que Deus entenda, porque eu falei numa língua estranha. Tenho sentimentos, tenho desejo de ser atendido, mas sou difícil de entender. Não só pelas palavras, não só pelo rebuscado do conjunto de palavras. Muitas vezes eu faço essas palavras serem eloquentes, bonitas, gritadas ou cantadas ou versadas, na ideia de que eu possa ser agradável a Deus. E aos ouvidos dos outros, um mestre. Que falei palavras difíceis, falei bonito, falei rimado, falei versado, falei coisas que os outros não compreenderam. Mas o que é que eu quero de fato? Eu falei, eu fui humilde, eu fui coerente com meus pedidos e minhas ações perante as leis divinas. É isso que tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter consciência das minhas necessidades, das minhas possibilidades, dos meus esforços, mas também dos meus defeitos, dos meus vícios de conduta, meus desvios de objetivos. Sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus é bondoso, justo, mas eu tenho que saber que Ele também quer que eu aprenda.
Ele não quer me manter um vicioso. Ele não quer me um carente de milagres. Um preguiçoso que ora sem nenhum esforço, sem nenhuma parcimônia, só ora e só pede e só quer e só deseja aquilo que o beneficia, mas não aquilo que cobra de si, ou dele, dos seus e do seu entorno, esforço. Que é a obra do milagre, a benécias do livramento, a ajuda da realidade espiritual, dos que representam Deus, sem que o esforço tenha sido feito para ter o mérito, o merecimento. E às vezes pedimos de forma tola benécias que visam o nosso bem-estar físico, nosso conforto, não diria desnecessário, mas não como prioridade. Podemos ter o conforto, o luxo, a riqueza, as pompas, as honras, mas a nossa prece deve ser de agradecimento, deve ser de reconhecimento da misericórdia divina, deve ser de confiança em Deus e testemunho dessa confiança, não pelos bens que temos, não pelas benesses que nos chegam, não pela paz e saúde que temos. Nossas preces devem ser de reconhecimento a Deus, pela assistência que recebemos e pela oportunidade de sermos úteis aos outros enquanto estamos no conforto, no bem-estar, que não é por nosso mérito, mas pela misericórdia divina, que nos dá a oportunidade de sermos servidores, beneficiadores, gerentes de oportunidades. E essa consciência nossa nos qualifica a discernir entre o que recebemos, como empregamos essas oportunidades e essas possibilidades em benefício dos outros e de nós mesmos. A nós, o necessário, aos outros, aquilo que suprirá as suas necessidades, sem deixá-los também preguiçosos, nem deixá-los à mercê da sorte, sendo nós aqueles que pesam a mão sobre eles. Está sobre a pena de Deus que sofra, ou que ore, ou que trabalhe como eu. Não, não é isso que Deus quer. Essa sabedoria de usar o que está a nosso dispor em benefício do outro é que irá nos qualificar para termos melhores oportunidades e vidas em outras regiões onde a dor e o sofrimento não seja uma constante ou uma necessidade do aprendizado. Então, eu tenho que ter consciência de meus vícios, de minhas dificuldades pessoais, forçar-me ou esforçar-me por vencer essas dificuldades, me qualificar pelos meus esforços a ter méritos, pela vontade de me qualificar, de me melhorar, de melhor servir ao próximo, ao crescendo em mim a confiança em Deus e a resignação perante as situações onde eu não tenho domínio do momento ou daquela situação. Aceitar com confiança, com resignação, com respeito ao momento, de tal sorte que, em qualquer situação, minha fé não vacile, minha confiança em Deus não seja abalada e que eu não fique na dependência dos milagres ou da interferência de espíritos a meu favor. Eu faça meus esforços, eu busque por meus meios conseguir os meus objetivos, vencer minhas demandas. Isso me qualifica para uma etapa posterior, que é ser assistido. E nessa hora, eu tenho que lembrar que o que eu pedi eu vou obter, segundo disse Jesus. Mas aí eu tenho que crer que eu vou obter.
Mas o que é que eu vou obter? O que eu quero ou o que eu careço enquanto espírito em evolução? Eu posso querer uma casa de praia, eu posso querer a minha saúde, mas o que é que eu necessito enquanto aprendiz? A saúde ou a doença? O que vai me fazer bem enquanto espírito é refletir enquanto doente e perceber a misericórdia divina me protegendo, me amparando, me sustentando na minha dor, no meu sofrimento, nas minhas dúvidas, ou a saúde que me deixaria descuidado, invigilante, despreocupado e até sem lembrar que nem Deus existe, ficando eu a caminhar pela vida despreocupado, desatento, me sentindo sem obrigações outras senão de comer, dormir e rir. Isso não seria ajuda se eu não estiver preparado para ter esse tipo de vida, mas já consciente dos meus compromissos com Deus e da grandeza das leis de Deus em minha vida. Já ter esse direito por uma aquisição, não porque eu, no mundo de provas e expiações, tenho um momento de refrigério, posso usufruir de uma relativa paz, e aí eu me descuido. É esse o perigo. No momento de refrigério, num instante da vida, onde tudo concorre a meu favor, eu, em vez de aproveitar isso para que em paz e com tranquilidade, com saúde, com relativa abundância, me dedicar a servir aos outros, consciente que de uma hora para outra o viés pode mudar. Eu posso me tornar um carente, um aflito, um sujeito a atitudes diversas na minha vida que irão me incomodar e que quando chegar esse momento que eu esteja preparado para não me afligir, que os momentos de benécias, de paz, de tranquilidade me acalente, me anime, me deem a firmeza de propósito e a confiança que eu posso seguir à frente, me corrigindo, me qualificando para novos momentos de refrigério, para novos momentos de paz. E isso, eu tenho que entender que as leis divinas não serão derrogadas pelos meus gritos, pelas minhas lamúrias, pelos meus choros, pelas minhas reclamações, pelas minhas revoltas. Não, as leis divinas são eternas, não serão derrogadas pelos meus gritos, pelos meus clamores, pelas minhas rogativas. Elas seguirão seu curso. Eu que devo me enquadrar perante a lei, não as leis se amoldar às minhas necessidades. Então, muitos de nós, quando quer que a prece seja eficaz, entende que essa eficácia é uma acomodação da lei em meu benefício. E aí tem um equívoco. Eu querer que Deus derrogue suas leis e as acomode às minhas necessidades, sem que eu tenha aprendido nem me modificado, de tal forma que eu passe a ser o respeitador da lei, o submisso à lei, o harmônico em meus contatos com outros iguais a mim. Se eu não me adapto a isso, como é que eu posso entender Deus agindo na minha vida? Eu vou reclamar. Eu vou achar que são fatalidades, coisas que aconteceram por determinação divina ou com a permissão de Deus. Vou achar que eu estou submetido às vicissitudes da vida, sujeito às dores, aos sofrimentos, às aflições, às perseguições, às perdas, aos danos,
porque estão me punindo, estão me castigando, porque alguém fez uma mandinga, porque um espírito está revoltado e me perseguindo. Esquecido que Deus age e tem decisões sobre a minha vida e tem um propósito da minha vida. E que o propósito dele não é me castigar nem permitir que me perturbem, mas me dá a oportunidade de aprender no adverso, no contrário, na perturbação, encontrar minha própria paz. Somar com o mais alto através da prece, buscar essa comunhão, esse apoio que me inspira, que me anima, que me sustenta nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas angústias, nos meus momentos de inquietude. Essa busca de equilíbrio no adverso é que me torna um espírito melhor, pelo esforço que eu estou fazendo para não me perturbar nem perturbar os outros, e por manter a confiança que a misericórdia divina está agindo a meu favor. Isso é que me qualifica. Não é eu viver em paz, ou me socorrer, ou me ampararem, porque não, qualquer momento que houver aflição, não vou estar preparado para manter a minha confiança em Deus, nem a minha paz no meu entorno e nas minhas interações com os outros. Então, eu tenho que aprender a amortecer os impactos das circunstâncias, dos assuntos de diversa ordem que me incomodam, que me perturbam, que me tiram a paz. Eu tenho que saber que nas orações, eu comungando com o mais alto, eles vão interceder a meu favor, mas não derrogando as leis, nem tampouco afastando aqueles que me prejudicam, ou que eu julgo, ou que estão me tirando a paz, ou estão me prejudicando com suas atitudes, com suas palavras, com suas presenças. Não é as pessoas morrendo, não é as pessoas se mudando, não são as circunstâncias mudando, não é o dinheiro vindo para o meu bolso, não é a fartura sendo uma constante, não é o meu emprego sendo mantido, não é meu comércio prosperando, não é minha vida melhorando no sentido material, eu vou ficar bem. Isso é temporal. Isso é aquilo que move meus interesses, me dá ânimo, me dá esforço enquanto pessoa material. Mas eu, enquanto pessoa espiritual, o que eu tenho que aprender é conviver bem, em paz, em respeito ao próximo, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer lugar, com quem quer que esteja caminhando, essas pessoas me respeitando, me amando, me querendo bem, ou sendo aqueles que apontam meus defeitos, criticam minhas atitudes e me sonegam a oportunidade de um descanso, de um refrigério, de uma benécia. E aí é que eu quero que todos nós venhamos a perceber que essa inquietude, esse desassossego, é que eu tenho que saber controlar. O problema não está nos incômodos, o problema não está nas minhas necessidades, o problema não está nas pessoas que comigo caminham, nem nas circunstâncias que não me favorecem. O problema não está aí, o problema está em mim. É aí que a gente não aceita. O problema está como eu me comporto, como eu ajo, como eu reajo, como eu vivencio as dificuldades, as adversidades, as animosidades do meu entorno. É isso que diz de como eu estou. Se eu reajo com confiança em Deus, com mansuetude, com brandura, com tolerância, com resignação, com aceitação, com paciência comigo e com os outros, e na esperança de dias melhores, sem que seja uma troca, nem uma obrigação de Deus, mas uma aquisição no momento que Deus julgar por bem, me libertar para novas oportunidades. É aí que está a sabedoria nossa. Pois nós caminhamos por essa vida baseado em leis divinas que regem a nossa encarnação, específica a encarnação ou a nossa libertação corporal.
em qualquer das realidades, nós estamos sujeitos a leis. Agora, encarnados, nós temos uma programação de vida que vai nos levar para situações não de forma fatal, não de forma fatídica, não de forma imutável, porque nós temos o livre-arbítrio. O que vai nos determinar e resultar do nosso aprendizado são novos aprendizados, novas oportunidades de aprendizados. Então, quando eu reencarno, eu venho com aquilo que será um agravante se eu cometer, porque serei reincidente, renitente na correção e revoltado na aceitação do resultado. Será um agravante, porque eu estarei repetindo erros, vivenciando atitudes de intriga, de futricas, de brigas, de revoltas, de desassossego, num momento que não me agrada. Isso agrava a minha situação? Sim, porque eu vou ter que aprender, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra encarnação, a importância da paz em mim e no meu entorno, nas minhas relações com os outros, sendo não eu o provocador das inquietudes, das dores, das mazelas, das aflições minha e dos outros. Então, tem os agravantes e tem os atenuantes. À medida que eu acerto, que eu corrijo-me, que eu vivencio essas experiências com sabedoria, me enquadrando nas leis divinas, as atenuantes funcionam. Aprendi a lição, vou ter novas provas, novas oportunidades de aprendizado, mas não vou ser agravado com a inquietude, porque eu em mim já tenho a esperança, já tenho a confiança em Deus, na misericórdia divina, tenho a consciência que os espíritos superiores que agem em nome de Deus agem também em meu benefício. Então, eu sei da dor, sinto os impactos, sinto as aflições, mas não me perturbo. Percebo o incômodo, mas não fico incomodado, não perduro no incômodo, não vivencio a angústia. Portanto, não se torna aflição. Isso, a cada dia que assim eu vivencio e oro para ter a sabedoria das atitudes e me acalento pela confiança em Deus e embebedo-me dos fluidos benéficos que vêm a partir daqueles que vêm em meu socorro, pelas minhas preces, pelas minhas orações, eu me qualifico para vivenciar o amor, vivenciar a paz e continuar minha jornada de aprendiz. Então, esses agravantes, esses atenuantes, dependem das minhas atitudes. Se piora, se melhora, não as provas em si piorar, mas o consolo, a paz, a esperança, o abrandamento da percepção da dor, da aflição, da inquietação. É como eu percebo, é como eu sinto, e a oração tem esse poder de me qualificar, não para me isentar da prova, não para me tirar nem me proteger, mas para me alentar, para me acalmar, para me tornar confiante, perseverante, regimentar esforços e força para perseverar, para seguir em frente, para persistir, para não desistir. Essa é uma das belas qualidades da prece. Nos dá essa força, essa coragem. E Jesus, quando diz, ajuda-te, que os céus te ajudará, isso ele está dizendo, céus nesse caso são os espíritos
superiores, que vivem em outras paragens, têm outras condições de entendimento e de ação. Quando eu me ajudo, quando me acalmo, quando me acalento, quando me reencho de esperança, quando eu espero com confiança, vivencio as mazelas sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento, sem procurar culpados, a bondade de Deus age a meu favor. E eu percebo essa ação e minha reação é de paz, não é de inquietação. Eu não me perturbo porque falta, eu não me canso porque não alcanço, eu não desisto porque não tenho o que eu quero e acho que é vão a minha busca. Não deixo de orar porque não percebi o retorno da minha prece. Então, eu não me sinto frustrado, eu não me sinto perturbado, eu continuo fazendo meu esforço próprio. Não que eu confie mais em mim do que em Deus, mas porque eu sei que eu tenho que fazer minha parte e Deus fará a dela. Eu faço o que me está ao meu alcance, o que me compete fazer, o que eu tenho possibilidade de fazer. Eu busco soluções dentro do meu entendimento, das minhas percepções, das minhas intuições, dos meus entendimentos. E Deus, na sua bondade, provê os meios usando as oportunidades que eu dou de ser ouvido, de ser entendido, de ser assistido. E aí que está a grande sabedoria, de não se frustrar, não desistir, não se envergonhar, não se revoltar e confiar, e continuar orando, e continuar buscando, e continuar querendo a misericórdia divina agindo em sua vida. Mas nós cometemos um erro. Ao invés de queremos esforçarmos, manter nossa fé, nossa confiança, nossa perseverança, continuar levantando de manhã, buscando soluções, à noite dormindo, descansando, confiando, e no outro dia você estará trabalhando, e se Deus permitir você encontrará a solução, a gente se frustra, se revolta, desiste ou se aquieta, melancólico, depressivo, vencido. E aí, meus amigos, Deus não pode agir nas nossas vidas derrogando leis, nem beneficiando o indivíduo que ainda não se qualificou, ainda não confia em si próprio, nos outros e em Deus. E na sua inquietação, na sua aflição, na sua dor, no seu medo, cria transtornos, perturba os que estão à sua volta, sob sua responsabilidade, ou que são responsáveis por si. Quantos de nós não perturba nossos empregadores, nossos pais, nossos companheiros de casamento, marido, mulher? Quantos de nós não perturba nossos filhos, tirando deles a paz, o sossego, por causa das nossas próprias perturbações, levando a eles ideia de dor, de medo, de aflição, de dúvidas, transformando o nosso lar num ambiente desagradável, transformando nossas vidas em vidas dolorosas. Em vez de se reunir nossa família em torno do Evangelho, em torno da oração, em torno da esperança, em torno da paz, independente do que esteja ocorrendo, nós entramos em inquietudes. E quando oramos, queremos milagre, solução imediata, resolução ao nosso gosto. Se houvesse esse milagre, se houvesse essa ação benéfica, imediata, sem nenhum esforço nosso, que aprendizado teríamos? Ficaríamos rindo e satisfeitos até a próxima necessidade, até a próxima tribulação. E viveríamos eternamente
e condenados a eternamente a ficar aflitos. Do jeito que Deus propõe esse aprendizado nosso, logo, logo, se fizermos o esforço, não vivenciaremos as tribulações, porque nossas necessidades serão outras. Não é mais de aprender a conviver em paz. Nossa necessidade será outra. Não aprender a viver sem se perturbar, sem se sentir prejudicado, sem cobrar direitos só porque vivemos, ou porque existimos, ou porque somos também filhos de Deus. Nós teremos que aprender isso. Devemos lembrar que a prece é uma invocação, a gente está invocando um Espírito que a gente confia. E às vezes invocamos o próprio Deus. Nossa prece é um chamamento a nós de espíritos que têm condições de nos ajudar e que a gente acredita que eles podem nos ajudar. E que em nome de Deus eles vão se aproximar de nós ou tomar providências para que nossas mazelas sejam resolvidas. Então estou fazendo uma invocação, um chamamento em meu benefício. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, as minhas palavras, o meu falar, o meu desejar tem que ser lúcido, consciente do que eu quero e porque eu quero. E dessas leis que cobram de mim a sabedoria do pedir, os cuidados para não reclamar, os cuidados para não julgar o outro, os cuidados para não me exaltar e dizer das qualidades que eu tenho, como se Deus não as conhecesse, de fato, como se eu pudesse mascarar minha verdade e Deus engoli-la como verdadeiro, como se Deus estivesse em falha e eu sendo prejudicado. Então, quando eu peço, quando eu invoco o auxílio através da prece, meu pensamento viaja pelos universos, pelos espaços além, sem bloqueio nenhum, vai até onde tem que chegar. Mas a demanda de atendimento é feita nos níveis, nos estágios dos que têm condições de me ajudar e têm esse compromisso perante Deus de fazer isso. Nenhuma prece fica sem ser ouvida. Atendida é outra história. Ouvida todas são, atendidas todas são dentro da nossa necessidade. E aí eu tenho que ter essa sabedoria de me conter e perceber o que eu pedi e o que eu recebi. E agradecer pelo que eu recebi. E fazer por merecer o que eu quero. Se não receber, não entrar em paranoias de que estão me perseguindo, que estão me destruindo, que não querem o meu bem, que é o mal do isso, que o Espírito está fazendo aquilo, que aquilo outro. Não. Sou um aprendiz. É isso que eu tenho que entender. E que se eu não estou bem, se eu não estou vivenciando bem, se a bondade de Deus não age, se minhas preces não são atendidas, não é só uma maneira de orar, não. São meus desvios de conduta. Não é porque eu oro bonito, não é porque eu oro feio, não é porque eu oro com sentimento, não é porque eu... Às vezes é meu desvio de conduta. Não é a prece, não é o sentimento, não é minha dor que não é verdadeira, não é minha confiança em Deus que não é verdadeira. É que eu não mudei. Continuo desviado da conduta. Estou clamando, estou pedindo, estou querendo ajuda. Porque está sofrendo, está faltando, está difícil. Mas não mudei. Então, que tenhamos essa sabedoria, tenho que fazer essa correção de conduta. Tenho que voltar meus caminhos. E a prece é um chamamento, é um atalho para chegar a Deus. Quando eu oro, eu estou pegando um atalho. Seguir normal, fazendo certo, caminhando pelo caminho certo, eu não precisaria da prece como eu faço. A prece é um atalho para que eu ganhe tempo e chegue mais rápido a perceber a bondade de Deus. A perceber que eu estou sendo ouvido, atendido, servido, beneficiado pela misericórdia divina. Então a prece me leva a essa percepção. É um atalho. E se eu ficar
sábio o suficiente para vivenciar nessa emanação do certo e a convivência certa, sem desvio de conduta, o meu vivenciar será minha oração diária, de cada instante. Eu estarei em comunhão com o mais alto a todo tempo. E isso me levará a ter uma vida tranquila. Porque eu serei um homem do bem, um homem bom, um espírito vitorioso sobre si próprio, que está trabalhando seus vícios, está trabalhando suas tendências, está cuidando dos seus desvios de conduta. E isso me torna um homem bom, uma pessoa de melhor trato no meio dos outros. Minhas preces passam a ser cada dia mais conscientes, menos cobrativas, mais de agradecimento. Meu conforto pela vida passa a ser o bem servir, o bem viver, o bem conviver, o bem agradecer, o bem aprender, o bem me preparar para viver melhor. Não é o problema da dor, do sofrimento, das perdas, dos danos que irá me incomodar. Mas sim, o que vai passar a me incomodar depois de um certo tempo é o meu jeito de ser, ainda ranzinza, raivoso, rancoroso, às vezes mentindo, às vezes enganando, às vezes fazendo falcatruas, mesmo que seja ela nas linhas das ideias. Isso vai começar a me incomodar. Não a circunstância à minha volta, mas o que está em torno de mim. O que está em torno de mim, mas dentro de mim. Que as oportunidades que vão me dar, a oportunidade de eu me perceber. E aí minha oração será baseada naquilo que Jesus disse. Vigiai e orai. O que eu vou vigiar? Não os outros. Vou ser juiz dos outros. Vou vigiar a mim. No meu sentimento, nas minhas ideias, nas minhas ações e reações, no meu comportamento em relação às circunstâncias, ao comportamento dos outros, ao que me ocorre. Isso eu vou estar vigilante. Isso é que vai passar a me incomodar. Isso é que vai fazer com que eu tenha vigilância. É aí que está o grande segredo. À medida que eu começo a comungar com o mais alto, vigiar meus vícios, minhas tendências, perceber meus equívocos, eu começo a cobrar de mim uma postura diferente. E quando eu não consigo e recorro ao erro, ao vício, eu me incomodo. E aí eu peço a Deus força, coragem, discernimento, perseverança, o concurso dos bons espíritos, para que eu persevere no propósito do bem. E aí está a beleza do aprendizado. Eu vou passar a orar de manhã, quando acordar, dando graças a Deus pelo dia que começa, pela noite que foi, benéfica ao meu descanso, à minha paz. Vou dar graças a Deus por uma nova oportunidade de, como encarnado, estar seguindo uma jornada de aprendiz. Não vou estar preocupado com os problemas, vou estar predisposto a vivenciar as oportunidades, buscando as soluções pacíficas, ordeiras, baseadas na lei de Deus e na convivência harmônica, negociando com os outros, não para tirar vantagem, mas para solucionar os problemas, beneficiando a eles e a mim. Chamando os problemas e as problemáticas de oportunidades e entendendo que assim é. Meu desejo ao orar é de ser atendido, mas eu não vou querer fazer de Deus, nem dos espíritos superiores, servos meus, que deverão agir, correr atrás de atender minhas demandas. Eu não vou orar com soberba, com orgulho, com pretensão, querendo impor a minha vontade, a minha necessidade, porque eu já compreendo, e se não estou recebendo, se não estou tendo,
é porque eu não fiz por merecer ou não tenho a necessidade. Eu já me conformo, já me adapto a novas circunstâncias e cuido de minhas mudanças. Isso me qualifica, isso me beneficia. Eu vou ficar cuidando de ter méritos através das minhas atitudes. Vou procurar conhecer minhas verdadeiras necessidades, mas antes de pedir, eu vou fazer o meu possível para conseguir. E só então, conseguindo através de meus esforços, irei pedir através da prece. Mas pedirei aquilo que de fato careço enquanto espírito. O que eu posso conseguir com meus esforços, mesmo demandando um tempo, eu vou saber me comportar e esperar. Se eu pedir, eu vou pedir coragem, perseverança, compreensão e discernimento e o auxílio dos irmãos maiores para, nas minhas dificuldades, me apoiarem no ânimo, na perseverança, no desejo de seguir em frente, confiante em Deus e na bondade de Deus. Vou querer juntar de fato tesouros, mas nos céus, pelas minhas virtudes, pelas minhas mudanças de atitude, pela comunhão benéfica com os outros e comigo caminham. Vou ficar reconfortado, melhorado, porque eu vou perceber que Deus está em todo momento em minha vida agindo em meu benefício. Eu não vou me perceber órfão de Deus, nem abandonado por Deus. Vou me perceber amparado por Deus e pelos que com Ele caminham. E quando eu orar, eu vou perceber as benécias da minha prece. Isso vai me confortar. Os ruídos, as perturbações da vida vão me chegar normalmente. A prece não vai evitar isso, mas vai me confortar, vai me reforçar o ânimo, crescer minha esperança, me dar a paz necessária para encontrar soluções, trabalhar na busca dessas soluções, procurar parceiros que me ajudem a encontrar essa paz. Vou estar resignado, não vou estar conformado, não vou estar desanimado, mas vou estar resignado, aceitando, compreendendo a minha necessidade de aprendizado, mas não me revoltando, não me perturbando, não me sentindo abandonado, nem jamais me julgando esquecido, nem eu esquecendo de Deus. No mais, a bondade de Deus me assiste. Por fim, eu diria a todos nós, orar é necessário, confiar em Deus deve ser uma atitude nossa constante. Duvidar do propósito de Deus em nossas vidas, posso até não compreender, mas duvidar que Deus está certo, jamais. Então, que orarmos, possamos dizer, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Essa oração, que é modelo que Jesus nos deu, seja nossa oração, com outras palavras, em outros momentos, fracionada ou inteira, mas que haja entendimento da misericórdia divina em nossas vidas. No mais, paz. Jesus nos abençoe hoje, sempre como sempre Ele faz, mas que possamos perceber. Paz a todos, hoje, sempre e para sempre. E obrigado pela paciência comigo. Até uma próxima oportunidade. Paz a todos.